Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Já estamos no ar para cumprir com o nosso compromisso de mantê-lo informado. Confira os destaques: dívida do governo de Luanda e suspensão de contratos com empresas de lixo provoca perto de 2.000 despedimentos. Na Argentina, profissionais de recolha de lixo entram em greve geral. Em Portugal, Sindicato dos Professores entrega abaixo-assinado e proposta negocial ao Ministério da Educação. O desenvolvimento para acompanhar já a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. A dívida do governo da província de Luanda e a decisão unilateral de suspender os contratos com as empresas de limpeza de lixo já começou a ter efeitos nefastos junto das famílias. Até o momento, as empresas já despediram perto de 2.000 trabalhadores, dado que não têm capacidade de manter os custos com pessoal. A atual incapacidade financeira das empresas resulta do facto de as mesmas não resistirem ao aperto financeiro agudizado com a falta de pagamento por parte do governo provincial de Luanda, que ao anunciar a criação de novo modelo de gestão de lixo, não dá indicadores de quando poderá pagar as dívidas que acumulou junto das empresas. A empresa brasileira Queiroz Galvão, por exemplo, despediu 250 trabalhadores ligados à sucursal de limpeza urbana e deverá despedir mais 50 trabalhadores até o dia 28 deste mês, período em que deverá estar concluído o processo de redução de custo com pessoal, visando fazer face às dificuldades financeiras que vivencia em consequência do incumprimento do Estado angolano em razão do serviço prestado. Entretanto, face ao presente desfecho na relação entre o governo de Luanda e as companhias de lixo, alguns gestores de diferentes empresas de limpeza estão a caracterizar a governação de Luanda como arrogante e temem que a administração da capital, por puro descaso, decida não pagar as dívidas, à semelhança do que está a ocorrer na província de Malange, onde uma empresa de limpeza queixa-se de atraso de 3 anos de pagamento. Entretanto, este é um assunto que a Camunda News vai continuar a acompanhar. Na Argentina, os trabalhadores da recolha de resíduos em Buenos Aires iniciaram na tarde de ontem uma greve por tempo indeterminado para exigir um ajustamento salarial. O episódio assemelha-se às razões da paralisação do setor de limpeza ocorrida em 2015, quando sindicatos exigiram o aumento salarial e a redução de impostos. Naquele ano, a então administração de Cristina Kirchner negociou-se com o sindicato por entender que a greve havia sido decretada por motivações políticas, dado que era ano de eleições. Entretanto, apesar das acusações da então Presidente da República, a greve continuou por largas horas e teve um impacto negativo sobre a economia, sobretudo para os serviços de transporte público e trens que amanheceram parados em Buenos Aires e noutras grandes cidades. Em algumas das cidades, as principais vias de acesso foram bloqueadas, tendo a paralisação também prejudicado o transporte de cargas por caminhões, os serviços portuários e os aeroportos. Dezenas de voos nacionais e internacionais haviam sido cancelados. A Federação Nacional dos Professores
FEMPROF, em Portugal, entregou na manhã de ontem um abaixo-assinado e uma proposta negocial no Ministério da Educação para reclamar o fim das vagas para a progressão ao 5º e 7º escalões da carreira docente. O objetivo da proposta é tornar o sistema de progressão na carreira semelhante ao que vigora na região autónoma da Madeira, onde o número de vagas tem sido sempre igual ao número de pessoas em condições de progredir, esclareceu o secretário-geral da FEMPROF, Mário Nogueira, em entrevista à Lusa, agência de notícias portuguesa. A Federação Sindical defende requisitos iguais aos previstos para os restantes escalões, que incluem a contabilização do tempo de serviço, avaliação com o mínimo de bom e formação contínua. Não discriminar e tornar semelhante ao que acontece na região autónoma da Madeira o acesso à progressão ao 5º e 7º escalões, ou seja, nos Açores não há qualquer tipo de progressão sujeita a vagas. Na Madeira há, mas o Governo sempre percebeu que, reunindo os professores todos os requisitos para progredirem, portanto falamos em tempo de serviço, em avaliação, em formação contínua e em muitos casos em observação de aulas, no caso do 5º escalão, o número de vagas tem sido sempre igual ao número de pessoas em condições de progredir. Portanto, no fundo é isso que vamos fazer, até porque há aqui professores que já estão desde janeiro do ano passado a aguardar o despacho das vagas, que deveria ter saído em janeiro deste ano. Estamos no final de fevereiro, isso não aconteceu, e tememos até que possa o Governo querer impor unilateralmente um número de vagas residual, como aconteceu nos anos anteriores, e eu lembro que só entre 2018 e 2020, foram os 2 primeiros anos em que o regime funcionou, o número de professores retidos aumentou 280%, havendo já quase 600 professores que, pelo 2º ano consecutivo, estão impedidos de progredir, apesar de terem todos os requisitos para que isso aconteça. A nossa posição, aliás, já a manifestámos ao Ministério da Educação, é uma posição muito clara e muito simples. As escolas abertas têm um tipo de resposta que não é comparável ao ensino à distância. É incomparavelmente melhor e é o desejável. Portanto, isso para nós não há dúvida. Agora, se as escolas devem ou não estar abertas, porque esse ou não é ou não um fator de contágio forte, essa é uma questão que compete aos especialistas. Nós o que podemos dizer é que, enquanto as escolas estiveram abertas no primeiro período, houve 2.832 escolas públicas com infecção, e quando fecharam, os números de infecções na sociedade baixou rapidamente. Portanto, se houver condições, porque no primeiro período não houve, condições de segurança sanitária adequadas, houver testes para os professores, houver vacinas para os professores e, sobretudo, houver transparência no que se passa nas escolas, pois achamos que as escolas devem abrir. Agora, eu lembro que a matéria de segurança e saúde no trabalho é matéria da negociação com as organizações sindicais. E aquilo que esperamos é que o Ministério da Educação, o Governo, a Saúde, quem for, não se esqueça, e com certeza amanhã iremos lembrá-los, hoje a questão é outra, iremos lembrá-los de que têm que reunir connosco para discutir as condições de abertura. Em Portugal, FEMPROF entrega abaixo-assinado ao Ministério da Educação. É o final da síntese informativa. Muito obrigado pela audiência. Já sabe que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa tarde, bom resto de quarta-feira. Camunda News, informação atualizada e cidadania.